ferramenta tecnológica é uma ferramenta que o aluno fique encantado com aquilo. Por quê? Porque tem toda uma dinâmica, uma estratégia e tudo mais. O livro também ele traz para as disciplinas essa questão da dinâmica, da estratégia, de buscar conquistar cada vez mais. E por ele ser uma gamificação, nós tivemos muita dificuldade de construir um elemento que a gente pudesse colocar, porque se tu vai pensar estrelinha, outras coisas, já tem tudo registro de patente e tudo mais. Então a gente criou como se fossem umas insígnias, né, que são as medalhinhas, que são os sapiens. Então vamos fazer assim bem prático, como se fosse um plano de aula disso. A professora deu o desafio de fazer uma atividade lá com a tabela periódica. Eles têm 20 minutos para fazer. Cada uma dessas funções vai se estruturar para que isso aconteça. O senhor do tempo vai pensar, ele tem que estar lá com o reloginho dele, não pode esquecer o seu relógio, não pode usar celular, e que tem 20 minutos. O professor mandou fazer, ele já começa a contar o tempo, 20 minutos. Aí o estrategista vai olhar, cara, por que tu não está fazendo aí? Ô rei, acorda aí o negócio. Todo mundo tem que estar trabalhando, não tem tempo para você ficar assim, agora vocês fazem a tarefa. Não, cada um tem que estar trabalhando. É bem ativo, por quê? Porque tem que estar produzindo e tem que entregar alguma coisa no final, para você poder ganhar esses sapiens que são as medalhinhas. Daí você tem uma folha lá, vai anotando, já tem todo esse material, já tem tipo a folha de avaliação deles, tudo já lá, o nosso material tem um anexo disso. E na última página do livro, no último anexo, nós colocamos um brasão. Eu tive uma experiência muito positiva de trabalhar uma disciplina que se chama Projeto de Vida. É muito importante que se tenha na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente tenha também objetivos. Então, nós criamos um modelo de brasão para os reinos. Então, nós temos o brasão do reino, e esse brasão, cada aluno, ele pode fazer cada aluno fazer o seu brasão, e depois juntar esses brasões e criar o brasão daquele reino, que representa aquelas 4 pessoas que estão ali lutando para quê? Para que o conhecimento aconteça, para que eles saibam cada vez mais. E outra coisa, eles saibam não porque o professor pediu, porque eles precisam passar nessa disciplina, mas eles saibam porque o conhecimento é algo essencial para nós enquanto seres humanos. É uma metodologia ativa totalmente sem uso de tecnologia. A única tecnologia que eu brinco que a única tecnologia que nós temos de mais avançada é a inteligência humana. Né? É a mente humana. E olha, então, para os pais e para quem quiser adquirir o livro individualmente. Por exemplo, alguém que tem uma gestão do tempo. Hoje a gestão do tempo é essencial. Saber gerenciar o tempo. Nós temos numa sociedade, a sociedade odierna, que cada vez tem mais atividades para fazer. Você começa o dia cedo e faz um monte de atividades, parece que você sempre tem coisas para fazer. Então, você ter uma boa gestão do tempo é essencial. Então, para alguém que quer desenvolver uma dessas áreas, também ele pode comprar. E aqui tem tudo, os desenhos aqui, mostra para nós aqui, por gentileza. Olha aqui, todos os desenhos aqui de como pode ser feito na sala de aula. Isso. Aqui, como nós conversamos ontem, rei, rainha, estrategista, o mestre do tempo, o senhor do tempo, quarta função. E dá para ser acrescentado mais funções ainda, né, Vara? Sim. Nós colocamos a quarta função, um porém na quarta função só. Que é, assim, esse livro também ele é para combater a questão do bullying, porque hoje o bullying também é um problema das escolas. E a gente pensou isso também. A gente não fala do bullying, que é a intimidação sistêmica no livro, né? A gente preferiu não abordar esse tema, porque daí a gente tem que fazer outros adendos e colocar citações e tudo mais. Então a gente não falou disso. Mas a gente colocou uma limitação para a quarta função, que você pode criar outras funções, também depende da turma, se tu quiser fazer grupos maiores, mas que ela precisa da aprovação do professor. Claro, quando você vai fazer um trabalho lá numa cooperativa, quando você vai fazer um trabalho com a formação de lideranças, que são pessoas adultas, é uma outra realidade. Mas quando você está trabalhando com as crianças, com os adolescentes, que às vezes dá aquela bobeira assim de querer fazer bullying com um colega, então a gente já barrou isso, então precisa da aprovação do professor. Para que a quarta função não seja uma função que venha a tirar sarro do colega, que seja uma coisa para agredir o colega. Inclusive está bem específico as funções ali do rei e tudo mais. Em momento algum, o rei ele pode bater no colega, ele pode xingar o colega. Ele tem que exercer a liderança de uma forma pacífica, né? De uma forma pacífica. E como é que a gente faz para conseguir o livro, para levar embora? Esse aqui eu vou ficar comigo. Esse é seu já. Como é que o pessoal de casa pode ter o livro? Então, o livro está para vender hoje no Mercado Livre.
também nós temos aí para o país inteiro, né, a distribuição dele. Ele está sendo feita a tradução para outras línguas também. Nossa ideia é traduzir para outras línguas. Nós já temos também para vender o e-book dele também nos principais... ainda tem alguns que nós estamos negociando, né? A questão de porcentagem e tudo mais, nós estamos negociando ainda o e-book com algumas plataformas, mas as principais plataformas já tem ele para adquirir pela plataforma também como e-book. E também temos nas livrarias da cidade. Cada cidade a gente deu preferência para a primeira livraria que nos entrou em contato com a gente. Então tem aqui na cidade nós já temos também na livraria Aquarela também disponível para que possa ser adquirido esse livro. E olha, quando eu falo que o cara entende do assunto, entende mesmo. Vou dar uma lida aqui um pouco do que é o Wagner Hoffmann. Filósofo, psicanalista, professor, brasileiro graduado pelo Instituto Sapientia, perdão. De filosofia, licenciado em filosofia pela Faculdade Padre João Bagozzi, é isso? Isso. Mestre em educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o professor Wagner Hoffmann, que esteve comigo aqui. Professor, isso aí. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. É isso? Quer ressaltar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu gostaria, sim, de que todas as pessoas que pudessem, tivessem a oportunidade de ler o livro. Também eu faço questão das pessoas que estão lendo o livro, que às vezes a gente não conhece todas as pessoas que leem o livro, né? Mas os que quiserem o livro, inclusive, ele tem lá o meu contato. Quiserem dar um feedback, sugestões, inclusive nós recebemos muitas sugestões excelentes, eu agradeço de coração. Eu não vou saber o nome das pessoas nesse momento, mas eu agradeço de coração as pessoas, porque nós tivemos sugestões muito boas para talvez numa próxima edição desse livro melhorar algumas coisas. E todas as sugestões são bem-vindas, as críticas também são bem-vindas, porque ajuda a gente também a refletir, talvez algum aspecto que não ficou tão bom. E agradecer novamente a oportunidade de estar aqui divulgando. As prefeituras também quiserem entrar em contato, nós fizemos um trabalho aí de formação, de workshop, formação para professores. Importante essa parte aí, atenção às administrações, hein? Vou estar passando o contato do Wagner para o pessoal que eu conheço, né? Porque achei muito interessante esse método de abordagem em sala de aula, e vamos aguardar os convites agora. Isso, e nós já temos aí um trabalho para que ele também esteja em outros países, né? Então as traduções elas estão acontecendo. O Rio Grande do Sul vai descer? Outros países? O Rio Grande do Sul nós vamos fazer uma tradução também. Imagina uma tradução gauchês, Deus que te ajude, então bonito, pega lá o professor e... Né? Não, tá certo, Wagner, desculpa a brincadeira, a gente descontrai aqui no programa, mas essa pauta é importantíssima, um livro para crianças, professores, pais e educadores, do professor Wagner Hoffmann, Os Reinos da Sabedoria. Wagner, obrigado, sucesso.